nos entregar na mão de Jesus, agradecer a Ele por este momento maravilhoso que estamos tendo agora, né? De estar na presença dEle, procurando um pouco mais de conhecimento sobre o Evangelho que Ele nos deixou, que Ele nos ensinou, que nos traz o amor, o carinho, a felicidade, né? Vamos então orar e meditar por alguns minutinhos com Jesus. Para isso eu peço que cerrem os olhos, fixe a imagem de Jesus, convidando vocês para um fraterno abraço. Vamos lá, vamos orar e meditar com Jesus neste momento. Muito bom, momento que nos tranquiliza, nos traz uma paz interior muito grande, não é verdade? Esses momentos onde a gente medita e ora do íntimo do nosso ego para com Jesus, a gente se fortalece. Vamos agradecer também a essa equipe maravilhosa do Dr. Bezerra de Menezes, que está junto de nós nesta noite, nos auxiliando nas nossas dificuldades, nas nossas enfermidades. Que todos sejam iluminados e abençoados por Jesus e que possam fazer cada vez mais por nós, nos fortalecendo fisicamente e espiritualmente. Muito obrigado. Muito bom. Nós estamos fazendo nossos estudos baseado no Evangelho segundo o Espiritismo. E nós estamos no capítulo 18 e hoje nós teremos o subtítulo de Muito se pedirá àquele que muito recebeu. É o item 10, 11 e 12. O item 10 nos diz assim: o servidor que soube a vontade de seu senhor e que, todavia, não estiver preparado e não tiver feito o que esperava dele, será batido rudemente. Mas aquele que não soube sua vontade e que tiver feito coisas dignas de castigo, será menos punido. Muito se pedirá àquele a quem se tiver muito dado, e se fará prestar maiores contas àqueles a quem se tiver confiado mais coisas. Está no Evangelho de São Lucas, no capítulo 12, versículos 47 e 48. O item 11. Eu vim a este mundo para exercer um julgamento, a fim de que aqueles que não veem, vejam, e aqueles que veem se tornem cegos. Alguns fariseus que estavam com ele ouviram essas palavras e lhe disseram: somos nós, pois, também cegos? Jesus lhes respondeu: se fosseis cegos, não teríeis pecado. Mas agora dizeis que vedes, e é por isso que vosso pecado permanece em vós. Evangelho de São João, capítulo 9, versículos 39, 40 e 41. Item 12. Estas máximas encontram, sobretudo, sua aplicação nos ensinamentos dos Espíritos. Todo aquele que conhece os preceitos do Cristo é culpável, seguramente, de não o praticar, mas além do Evangelho que as contém, não está difundindo senão nas seitas cristãs, entre estas,
quantas pessoas não o leem? E entre aqueles que o leem, quantos há que não o compreendem? Disso resulta que as próprias palavras de Jesus estão perdidas para a maioria. O ensinamento dos espíritos que reproduz essas máximas sob diferentes formas, que as desenvolve e as comenta para pô-las ao alcance de todos, tem a particularidade de não ser circunscrito a cada um, letrado ou iletrado, crente ou incrédulo, cristão ou não, pode receber, uma vez que os espíritos se comunicam por toda parte. Nenhum daqueles que o recebem diretamente ou por intermediários pode pretextar ignorância. Não pode se desculpar nem por sua falta de instrução, nem pela obscuridade do sentido alegórico. Aquele, pois, que não as aproveita para o seu adiantamento, que as admira como coisas interessantes e curiosas, sem que o seu coração por elas seja tocado, que não é nem menos vão, nem menos orgulhoso, nem menos egoísta, nem menos apegado aos bens materiais, nem melhor para o seu próximo, é tanto mais culpado quanto tenha maiores meios de conhecer a verdade. Os médiuns que obtêm boas comunicações são ainda mais repreensíveis em persistir no mal, porque frequentemente escrevem a sua própria condenação, e se não estivessem cegos pelo orgulho, reconheceriam que é a eles que os espíritos se dirigem, mas em lugar de tomar para eles as lições que escrevem, ou que veem escrever, seu único pensamento é de as aplicar aos outros, realizando assim estas palavras de Jesus: vedes um argueiro no olho do vosso vizinho, e não vedes a trave que está no vosso. Capítulo 10, item 9. Por estas outras palavras, se fosseis cegos, não terias pecado. Jesus quer dizer que a culpabilidade está em razão das luzes que se possui. Ora, os fariseus, que tinham a pretensão de ser o que eram, com efeito a parte mais esclarecida da nação, eram mais repreensíveis aos olhos de Deus do que o povo ignorante. Ocorre o mesmo hoje. Aos espíritas, pois, será pedido muito, porque receberam muito, mas também àqueles que tiverem aproveitado será dado muito. O primeiro pensamento de todo espírita sincero deve ser o de procurar, nos conselhos dados pelos espíritos, se não há alguma coisa que possa lhe dizer respeito. O espiritismo vem multiplicar o número dos chamados pela fé, que proporciona, multiplicará também o número dos escolhidos. Muito bom. Maravilhosa lição. Passo a palavra para o nosso irmão Davidson. Uma ótima noite a todos. Vamos ao nosso estudo. Olha, no livro Cartas e Crônicas de Humberto de Campos e Chico Xavier, conta que Kardec, durante um repouso, se desdobrou e viu-se fora do corpo, num singular desdobramento diferente. E ele se viu junto a uma entidade elevada, um espírito elevado, que o transportou para um local com milhares de espíritos, entidades, pessoas, podemos dizer assim, que gemiam em sofrimento. Então, imagine, olha, Kardec se deslocou e aquele mundo de pessoas, espíritos, entidades espirituais em sofrimento. Soluços de aflições, com gritos de cólera, gargalhadas de loucura. E ele olhou assustado, atônito, e ele lembrou dos tiranos da história e questionou
os tiranos, vocês me entendem, vocês me entendem. E ele questionou, perguntando para o Espírito elevado, jazem aqui os crucificadores de Jesus? Tal era o sofrimento que ele via, estão aqui pagando, né? Mais ou menos nesse sentido. Eu estou aqui procurando falar com as minhas próprias palavras. E o Espírito elevado falou, não, nenhum deles foi crucificador de Jesus. Deixando claro que os crucificadores desconheciam o mal que haviam praticado. Eles não tinham noção, eram ingênuos. Eles não tinham noção do que era o mal, do que era o bem. Era uma outra época, não é fácil compreender. Nos dias atuais, dá para a gente compreender um pouquinho mais. Quando a gente olha e fala, e aí? Esses irmãozinhos que estão lá no Oriente Médio, não, eu não posso fazer uma análise. Possivelmente são espíritos com poucas reencarnações que também não têm noção, não sabemos dizer. Ali, no caso, não tem nenhuma psicografia. Mas, olha aqui, o Espírito elevado fala, eles não tinham noção do que era o mal, do que era o bem. E aí, o Espírito elevado comentando para Allan Kardec, que estava dormindo, encarnado, e se desdobrou. O próprio mestre, ele comentando, Jesus os ajudou, os que crucificaram ele, a se desembaraçarem do remorso, a saírem do remorso. Olha, aí que a gente percebe a misericórdia, o amor de Jesus perante, entre aspas, os inimigos. Lembra que ele comentou, eles não sabem o que fazem. Mas a gente não leva isso a sério. Se ele falou eles não sabem o que fazem, eles não sabem o que fazem. Não é verdade? Mas não, um absurdo. E tem gente que critica, não, eles não sabem, estão para lá, abaixo de crianças espirituais, bebês espirituais. E, portanto, eles, de alguma forma, resgataram, pagaram os débitos, aprenderam tudo, mas Jesus ajudando, tudo bem? Compreendendo, e, portanto, o débito não foi tão pesado. Aí, Kardec questiona, olha, de certo, são os imperadores romanos, basta ver o que os imperadores romanos fizeram, na verdade, abuso demais abuso, e o que impuseram à humanidade. E aí o espírito elevado virou para o Kardec e falou, nada disso. Esse espírito elevado comentou. E o Kardec continuou. Homens na categoria de Calígula, Tibério, não possuíam a mínima... Aí o espírito elevado comentando, olha, espírito a nível de Calígula, estuda quem foi Calígula, Tibério, não possuíam a mínima noção da espiritualidade. Alguns deles, depois de estados regenerativos da Terra, olha, passaram por aqui em situações visando aprender, né? Já se elevaram, alguns desses imperadores já se elevaram a esferas superiores, enquanto que outros se demoram ainda internados aqui nesse campo físico. Fica aqui à beira de aprendizagem, de se libertar, se curar. E aí o Allan Kardec questiona novamente, estarão aqui neste ambiente sombrio, os algozes dos cristãos, os perseguidores dos séculos primitivos do Evangelho? E aí o mensageiro que estava junto com ele falou, de nenhum modo, replicou, de nenhum modo, nenhum deles aqui. Os carrascos, esse mensageiro falando, os carrascos dos seguidores de Cristo, lá daquela época, dos dias apostólicos, eram homens e mulheres quase selvagens. Quase selvagens. Olha bem, apesar de noções incipientes ainda da civilização existente. Todos foram encaminhados para a reencarnação para receberem instruções e atendimento. Eles também não sabiam o que estavam fazendo, podemos dizer, tá? Então Kardec pensou nos conquistadores da antiguidade. Lembra Átila, Alarico, tudo que tinha vida ele ia. Gengis Khan. Antes que o nosso Kardec elaborasse uma nova consulta mental, o mensageiro disse, não vagueiem por aqui os guerreiros que você está recordando. Eles nada sabiam sobre a realidade do espírito. E por isso
recolheram-se em piedosos amparos dirigidos para o renascimento carnal, entrando em situações de expiações, conforme os débitos contraídos. É importante aprender na vivência, está ficando bem claro, tá? Não sei, mas eu tenho que aprender. Para mim, aquilo não doía, aquilo no companheiro do outro lado não doía. Então, eu tenho que passar por aquilo e falar, dói. Caramba, dói. Então, essa é a importância da reencarnação. As maldades que nós fizemos é porque nós éramos ingênuos, senão não estaríamos fazendo. Brincar com as leis de Deus, meu Deus, não tem sentido. Então, eu fiz alguma maldade para alguém, eu volto aqui e passo pela maldade. Aí eu falo, vamos supor que eu deixei algumas pessoas próximas de mim passarem fome. Eu venho para cá passar fome. Temos que ter piedade, temos que ter dó, mas não é por meu acaso que aquele irmão está passando fome. É necessário. Aí ele fala, fome existe. Ele sai da teoria e bota um pezinho na prática. E aí, Kardec, emocionado, perguntou, que sofredores são estes, cujos gemidos que ocorrem aqui, em pregações, cortam a minha alma? Kardec questionando. Aí o orientador esclareceu, de uma forma assim, imperturbável. Temos junto de nós, sabe quem? Os que estavam no mundo, aqueles educados pelas religiões, no imperativo do bem e da verdade. E que fugiram, olha, fala do espírito elevado, fugiram deliberadamente da verdade e do bem. E especialmente os cristãos infiéis. Em todas as épocas tem os cristãos infiéis, perfeitos conhecedores da lição, conhece versículo, conhece o evangelho espírita, enfim, e conhece o exemplo de Cristo, mas que se entregaram ao mal por livre vontade. Perceberam? Sabiam, mas optaram na prática. Porque nós, de repente, achávamos que nós vamos entrar no céu, e não. Cá entre nós, fica claro que a ignorância das leis de Deus é considerada na cobrança dos atos, dos nossos atos, das nossas atitudes. Ali que nós seremos cobrados. Portanto, não adianta essa teoria bonita, toda nós estudando aqui, se nós não praticarmos. Surge aqui uma pergunta, nesta linha de raciocínio, e nós aqui, toda quinta-feira estudando, como que ficamos? Ou como nós estamos hoje perante essas leis? Será que a gente vai para um bom lugar? Todos nós sofremos algumas influências, todos nós. Estar aqui na Terra é estar sob influência. Pouco de nós está tomando atitude. Nós temos fortes influências. Não é fácil se imunizar. Tem que voltar para o departamento nós já comentamos várias vezes, tem que investir muito, não é pouco, muito no autoconhecimento. Eu me conheço, história para boi dormir. Tem que prestar atenção, pesquisar junto às pessoas, fala de mim. Virar para os filhos, fala aí os meus defeitos. Pode falar, papai não vai ficar bravo. Pode falar. Então, olha, as influências, nós temos os estímulos ambientais, tem pessoas que, em determinados ambientes que a energia não está boa, essa pessoa não consegue se imunizar, ela fica influenciada. Ela se sente mal. Então, nós temos essas influências. Se a energia do país hoje não está boa por diversos motivos, uma determinada onda de não positividade, a pessoa que está contaminada, ela não se imuniza. Tudo bem? Essa é uma influência. Valores humanos são valores que nós adquirimos de certo e de errado. Tipo, olha, isso aqui é contra a minha ética, eu não vou fazer isso não. Isso é um valor humano. Honestidade, aperfeiçoamento contínuo, valorizar a palavra de Cristo, são valores cristãos, mas humanos também. Então, é uma influência. Isso está internalizado em nós. A primeira ideia que vem, um perigo, tanto a primeira quanto a segunda, nunca podemos precipitar na fala,
na ação. Tem pessoas que perdem a boca com muita facilidade, são copos feíssimos, já está transbordando. Você pensou, ela já está aqui não. Tá? Então, você precisa tomar muito cuidado, são influências. Herança dos pais, nós já comentamos várias vezes. Imagina você, uma criança de 5 anos, você absorve o que o teu papai e a tua mamãe são. O lado bom, legal, e o lado que não é bom. E o lado que não é bom. Você absorve também e fica replicando. Isso vai para os netos, para tataranetos. Alguém tem que interromper, mas é uma influência. Alguém tem que interromper. Você encontra muitas mulheres que é a cópia da mãe, é a cópia da avó. Tudo bem, não tem. Se copiar somente o que é bom, tudo bem, mas o duro que não. Geralmente enaltece as partes negativas, que é uma tendência. Aí os irmãozinhos acabam influenciando, trabalham aquilo na pessoa. Então, essa herança dos pais é um perigo, viu? Só tomar cuidado, porque aí o mundo mudou, você continua naquela pegadinha. Aí você não acompanha o progresso de alguma forma. A energia da relação. Tem certas pessoas que te estimulam você a sorrir. Tem uma amiga minha que ela fala as coisas sérias, eu começo a rir, ela também. Mas tem uma energia muito boa. São energias da relação. Eu acho que vocês entendem. Tem pessoas que a gente sente bem, outras não. Pessoas que a gente não consegue brincar de maneira alguma, porque tem alguma coisa ali. Então, vejam bem, são energias que estão, ó, os dois estão emitindo energias mentais, então ali forma uma pequena egrégora entre os dois, que muitas vezes não é positivo. Ok? Fantasias infantis, que são criadas na escola, na família, na sociedade, você cria aquela fantasia, aquilo fica te influenciando. O primeiro impulso físico, a pessoa que eu comentei como primeira ideia, mas vem como consequência o impulso físico, a cultura do país. Eu lembro na época, aquele jogador de futebol apareceu fumando, né? O brasileiro leva vantagem em tudo. Ah, irmão, aquilo o povo pegou, leva vantagem em tudo. Hoje, a primeira coisa, quando você conhece um brasileiro, né, você está aqui, a primeira coisa que você faz é desconfiar. Você desconfia para depois confiar. Lá nos Estados Unidos da década de 80, 90, porque os Estados Unidos está mudadinho também, está mudado também, infelizmente, mas deve voltar ao normal em breve. Na época lá, eles confiam primeiro para depois desconfiar. Década de 80, 90 nos Estados Unidos. Você vê que são culturas diferentes, né? Tudo bem? Olha, cultura do país, o país da vantagem, de enganar, de mentir, e o povo gosta de gente que engana, e aquela coisa toda. A gente sabe como que é. Gosta de, enfim, jogadas de futebol, que é enganar. A própria futebol já está ali a enganação, né? Quanto mais bonito o drible, vibra, aquela coisa toda. Que faz parte do esporte, mas vamos olhar o lado positivo do esporte, que é a disciplina. Então, olha, complexo. As piadinhas que tinham na época da escola, hoje chamado de bullying, mas eram piadinhas, você acaba adquirindo complexo, uma fala inadequada de um professorzinho sem vergonha, despreparado, fala uma abobrinha para o aluno cresce com aquilo. E adquire aí uma idade de 60, 70 anos, acreditando na fala do professor, que era o grande ídolo dele. Não é? O que eu vejo aí de gente despreparada dando aula é um absurdo, um absurdo. Tanto é que nós estamos aí a nível de índice de desenvolvimento, aquele índice internacional, não vou entrar na questão educacional, nós estamos aí na 60ª, eu achava que era na 50ª, isso foi um tempo atrás, na 60ª posição. Uma das piores educação do planeta. E é uma potência o Brasil. Bom, mas enfim, não vou desviar tanta atenção. Mas olha, complexo. Karmas, karmas, estou usando um termo oriental, né? Karmas, que é débitos de vidas anteriores, isso está nos afetando. Metas, sonhos que nós temos, está nos afetando, influenciando. E determinações de Deus. Determinações de Deus que fazem parte da nossa escola, do nosso hospital, da nossa prisão, da nossa aprendizagem, cura e libertação. E Kardec, tudo bem, isso tudo está nos influenciando. Então eu tenho lá os princípios cristãos, mas tem essas influências. Então eu tenho que passar pelo filtro cristão. Senão toda a teoria que nós estamos investindo, tudo isso se perde. Kardec nos chama a atenção para uma questão muito importante. Será que somos verdadeiros cristãos?
Eu falo Kardec nesse texto que está explícito no Evangelho, está lá no Evangelho, tudo bem? Será que somos verdadeiros cristãos? E tanto na experiência de Kardec, tá? Tanto no Evangelho quanto na experiência que eu acabei de contar do livro Cartas e Crônicas. Então, olha, o Espiritismo traz muito conhecimento teórico, muito, e um conhecimento fantástico. É muito estímulo para a prática do amor e a caridade. Eu acho que ninguém tem dúvida. Para seguirmos o caminho, a verdade e a vida pregada por Jesus, que está aqui no Evangelho, não é fácil. A verdade é essa. E se não é fácil, nós já estudamos a porta estreita. Nós temos que buscar a porta estreita. O verdadeiro espírita, em determinadas situações delicadas, o verdadeiro, aquele lúcido espírita que está praticando, ele costuma perguntar num determinado momento: Senhor, ele conversa com Jesus, Senhor, que queres que eu faça? Esse é o verdadeiro espírita. Quem conhece o verdadeiro espírita, como que a gente percebe ele? Pela transformação que ele provoca em si mesmo. Pela transformação. Você encontra ele em 2023, depois em 2024, você fala, nossa, essa pessoa fez um bocado de progresso. Você percebe. Exemplo, nós estamos terminando 2023. E devemos perguntar, em que pontos que eu melhorei nas relações? Comigo mesmo, na relação com a minha esposa, com o esposo, namorada, namorado. Na relação com a família, que pontos que eu melhorei ou piorei? Na relação com os amigos, a sociedade. Na relação espiritual, com relação à nossa conexão com a religião, na prática, eu melhorei. Na relação profissional, eu nem entro na questão, porque as empresas estão pressionando, devido que o mercado não dá moleza. O mercado é impiedoso. Então, o profissional que está trabalhando, ele tem competência. Aí, com certeza, ele faz melhorias, senão ele não sobrevive nos dias atuais. Com raras empresas. E aí, eu deixo aqui uma tarefinha para fazer essa pergunta em casa. E mais uma pergunta. Quais foram meus principais acertos em 2023? Acertos. Da mesma forma, quais foram os meus principais erros que a gente tem que transformar em aprendizagem, cura e libertação? Transformar em oportunidade. E perguntar, será que eu me auto-melhorei? Estou me auto-melhorando continuamente? E sempre é bom questionar os mais ousados. Terminou a semana, agora vamos deixar o ano de lado, terminou a semana. Fazer essa pergunta. O que eu aprendi nesta semana? Onde eu me curei? Onde eu melhorei? E onde eu consegui me libertar de ingenuidades, ignorâncias, de prisões mentais e até de obsessores, que a gente percebe quando a gente percebe quando é retirado um obsessor. A gente sente uma paz danada. Lógico que ele não pode ser tirado todo simultaneamente, senão a gente se desequilibra. Principalmente quem não se autoconhece. Mas o que está acontecendo? Onde estou? Quem sou eu? Então, tudo isso é muito, muito bem elaborado, dependendo das nossas reformas íntimas. Se não provoca a reforma íntima, o obsessor fica ali. É um projeto de melhoria de Deus para conosco, para com seu filho. Lembra que Deus não falha na educação, na cura e na libertação. E aí, pode-se dizer, quem faz isso, que não está perdendo oportunidades valiosas na vida. Ele não está procurando aproveitar. Hoje, ser melhor do que eu fui ontem, e amanhã, melhor do que eu estou hoje. Isto sim, que é uma vida bem aproveitada. A gente vê, não, o meu avô, meu pai está aproveitando a vida, está viajando, ele fica na boa em casa, assiste futebol. Irmão, isso não é aproveitar a vida, não. Você me desculpa. É importante descansar, o descanso é necessário. Agora, viver no descanso, não. O descanso não foi feito para viver, ele foi feito apenas para descansar. Não espalhe, mas é isso. Ou aposentados, sadios, que acabam acelerando o processo para colocar o terninho de madeira. Parece que quer colocar o terninho de madeira. Veio aqui para viver e fica ali.
ocioso, aí começa a atrofiar, já começa a caminhar para outros problemas de saúde, as células se aposentam. Não pode, irmão. Se é saudável, tem que ir para cima. Olha, a responsabilidade do nosso progresso não é do Estado, não é do parente, não é da sogra, não é de ninguém. É nosso. Aquela conversa, eu fui influenciado por um espírito e foi por isso que eu cometi um erro. Falta estudo aí. Que conversa é essa? É conversa de quem não estudou o suficiente. A ação é sua. A vontade é sua. É a vontade que é gestora dos departamentos mentais, do seu desejo, da sua imaginação, da sua memória. A vontade que dá o grito final, fala, pode fazer. Ela que determina, ela é a grande líder. Então, vamos supor que alguém falou, olha, vamos supor que alguém percebeu uma forte influência ali para cometer um erro. Com certeza, a vontade dele, a liderança dele, mental, estava alinhada com a vontade do obsessor. E culpar o outro, irmão, não é por aí não. Se vitimizando, não. E aí, será que nós estamos fazendo tudo o que sabemos na teoria? Será que nós estamos praticando tudo que nós sabemos hoje na teoria? Saber na teoria? Há quanto tempo estamos estudando o Espiritismo? Segundo Allan Kardec, nesta vida. E outras vidas? Passamos por várias religiões, estudamos a Bíblia de cabo a rabo, com certeza. De alguma forma, com certeza. Muitas vezes até de uma forma obrigatória. Portanto, a pergunta correta a ser feita é: que benefícios eu tenho gerado com esse conhecimento? Benefício. Que benefício? No meu caso, no planejamento lá na erraticidade, eu fui privilegiado. Nasci entre duas famílias extremamente religiosas, do lado do meu pai, católicos, mas católicos fervorosos, de participar mesmo. Muito bonito ver o catolicismo que eles praticavam. E do lado da minha mãe, meu avô era espírita, minha avó também, minha mãe. Portanto, eu tive influência desses dois lados e as duas famílias disciplinadíssimas. Tanto é que eu tenho uma tia maravilhosa, que ela hora da meia-noite a 1h30 da manhã, todas as noites. E uma prima minha fez uma cartolina com os nomes de todos. Ela imita o Chico Xavier. O Chico Xavier fazia 2, 3 horas da manhã, que é quando ele parava os trabalhos lá em Uberaba. Mas a minha tia faz à meia-noite, 1h30, ela tem vários nomes e ela vai lembrando e orando para cada uma das pessoas. Olha que coisa linda, né? Minha tia é católica. Então, e tem lá o Chico Xavier que fazia isso. Olha aqui, que exemplo. E interessante que eu vejo que ela não envelhece. E hoje as universidades comprovam isso, que orar, praticar o bem, isso está comprovado. Dá um Google aí, um YouTube, tem a Universidade da Pensilvânia, tem várias aí, várias universidades comprovando que faz bem para a saúde. Mas é gratuito. Tudo que é gratuito a gente não valoriza. A gente gosta de ingenuidade. Ingenuidade. Eu não tenho outra palavra. Eu estou buscando outra palavra. Eu estou junto, hein, quando eu falo assim, porque eu estou junto. Dormindo de botina. É dormir de botina, vacilando. E aí eu tive exemplos maravilhosos para me manter nesse caminho. Mas só comecei realmente, olha, graças ao meu anjo da guarda, tarde. Não conforme meu avô queria, nem conforme minha mãe. Lógico, a situação apertava, ia lá, tomava um passe, aquele espírita meia boca, ia lá, só a hora que apertava, eu, no desespero. Até que eu, com certeza, eu não posso afirmar, mas meu anjo da guarda, as orações da minha mãe, de todos, meu avô, possivelmente, no plano espiritual, contribuíram para surgir dores maravilhosas que aí eu despertei. Sabe aquele espírito teimoso? Eu estou contando, aí eu despertei. Graças a Deus, comecei a pegar firme. Não tanto quanto eu gostaria, mas comecei a pegar firme, eu já estava com 29 anos. Mas já tinha, pelo menos uma vez por mês, 2 vezes por mês, eu estava marcando presença
no centro espírita. E a partir daí, queira ou não queira, olha, 29, 30 anos, foram praticamente 38 anos de estudos, muito mais intensos recentemente, muito mais aí nos últimos anos eu peguei mais firme, devido a ter investido muito no trabalho, mas espírita com disciplina. Então aí eu me pergunto, e aí? Você tem colocado em prática? Eu sei que nós vamos ser cobrados pela obra que nós realizamos, baseado no nosso conhecimento. Eu tenho duas alternativas. Outro dia eu pensei, me preparar no psicológico para cair no constrangimento. Aí eu fiquei pensando, será que o espírito fica vermelho de vergonha? Eu estou brincando aqui no questionamento. Será que ele fica vermelho? Porque eu vou ter que justificar, olha, aquela conversa furada, ainda mais em brasileiro, influência latina. Essa é uma alternativa. A outra é eu pegar firme. Tudo bem? É eu pegar firme. Inclusive, durante a noite, ao dormir, eu quero trabalhar, por favor, me dê um apoio, eu quero ajudar no bem, eu quero ajudar, eu quero contribuir. E lógico que eles sabem, né? Eu vou querer trazer justificativo. Falar, irmão, nós sabemos tudo o que aconteceu. Senta aí, fica quietinho na boa. Então, e aí outra pergunta que eu tenho feito. Será que eu estou repetindo uma vidinha? Eu falo vidinha com bom respeito. A vida ela é maravilhosa. Eu que transformei numa vidinha quando eu não aproveito. Por favor, interpretem bem. Aí eu pergunto, será que eu estou repetindo uma vida anterior que eu agreguei pouco valor na minha caderneta de poupança? Sabe, será que eu estou repetindo a vida, não estou agregando valor? Ou ainda ilusão, muito pelo contrário, eu estou me esforçando em querer repetir uma vida anterior, entre aspas, aí, com uma determinada acomodação. Porque os recursos vêm, recurso tempo, conhecimento, graças a Deus todos nós temos inteligência, tem que praticar. É para parar e pensar. Todo o planejamento, toda a logística para nós chegarmos até aqui, dá para imaginar? As pessoas que estão ao nosso redor, vocês acham que é por mero acaso? Tudo bem planejado. Olha, quando você estiver lá com 40 anos de idade, vai surgir uma pessoa na tua vida que vai questionar no trabalho. Tudo muito bem planejado. Você pode achar que as pessoas são aleatórias. Não. Muito bem planejado. Se quem construiu esse universo, você vai fazer um planejamento desse? O universo tem bilhões de anos. Nós estamos chegando agora, nós que não compreendemos. Não é porque não cabe na sua cabeça, irmão. Não é porque não cabe na sua cabeça que não seja verdade. Né? Não cabe na minha cabeça. Ótimo. É porque você não tem cabeça ainda para caber. É só isso. Sim, as pressões para nós sairmos do caminho são grandes. São grandes. O caminho é verdade a vida. Mas depende de nós termos vigilância para perceber e persistir com disciplina. Hoje, com todas essas inovações tecnológicas, nós estamos tendo mais tempo para voltar para o departamento eu e falar, puxa vida, eu cometi um erro ali, eu não devia ter falado aquilo, vou lá me desculpar. Pá, pá. Percebeu? E vigiar e falar, mas por que eu estou com essas ideias? Essas ideias não me pertencem. Da onde que é? Minhas não são, não está me fazendo bem. Né? Essas ideias não são minhas, não são minhas. Isso não me pertence, em nome de Jesus. Quando eu vejo as ideias não são minhas, mas eu tenho que voltar para o meu departamento eu para perceber. Lembrando sempre, olhar é para desconfiar de tudo e de todos. Vou desconfiar de todos. Porque se nós estamos aqui num planeta de prova e expiação, é porque nós não somos tantos ainda. Nós não somos. Nós não somos. Podemos até fazer cara de bonzinho, mas não somos ainda. Estamos caminhando. Então tem que olhar e desconfiar. Principalmente de falas mansas, de cara de... Tem que desconfiar de todo mundo. Tá? Qual é o problema de desconfiar? Se Jesus pregou isso, né? Desconfiar de tudo, de lance, de estratégia, tudo que está rolando ao redor. Qual é o problema? Quer dizer, eu estou querendo dizer, não confiar plenamente. Porque tem certas pessoas que não se conhecem ainda em circunstâncias. Não conhecem em determinadas circunstâncias. Nunca tiveram. E aí, de repente, você tem uma expectativa que você pode contar com a pessoa naquela circunstância. Não. Ela fala, não. É que nem uma vez um parente meu me cobrou. Eu falei, você devia ter conversado antes comigo. Não é da minha ética fazer isso. Devia ter conversado. Não, mas eu achei. E achar, cara? Nós temos que a verdade. E eu achei, não, você não conta comigo nisso, não. Então, nós podemos ter, de um lado ou do outro, expectativas aí.
no verbo achar, que é um perigo. E olha, quando a gente fala olhar, vigiar e orar, tem que estar escrito em algum lugar. Sabe por quê? Porque a gente esquece. Cheio de mudanças. A gente esquece. Tem que estar escrito. O japonês chama de Kanban. Eu repito isso em vários estudos nossos. Tem que estar. Senão você vai esquecer de olhar, vigiar e orar. E, de repente, quando você for olhar, é tarde. Tem certos eventos que, quando a gente olha, é tarde. Tudo bem? Um acidente de veículo. Quando você vê, fala, não dá tempo, não vai dar tempo. É muito parecido com isso. Portanto, olhar, vigiar e orar sempre, continuamente, com disciplina, senão os riscos são grandes. Geralmente temos uma disciplina a ser cumprida e a gente acaba, né? Ora faz, ora não faz. E depois eu quero vencer. Ah, irmão, você quer vencer o quê? O que você quer, irmão? Desse teu jeitinho indisciplinado de ser. Ah, mas eu sou assim. Você está assim. Você tem que fazer um esforço. Esforço. Dá para imaginar o investimento de Deus criando e mantendo todo esse planeta, toda essa estrutura espiritual, nos inspirando, motivando, o nosso anjo da guarda, a estrutura. Nós temos uma pequena empresa ao nosso redor, mas a gente não agradece como deveria, não valoriza. Não é verdade? Então, mas olha, tudo é tão perfeito. Eu vou contar um caso aqui muito interessante. Certa vez eu tive que fazer uma viagem e desculpa, eu fui inspirado a levar o livro Pensamento e Vida, que eu já havia estudado. Eu falei, mas sabe, uma forte inspiração, eu gosto de levar livros novos, era uma viagem, eu ia ter tempo. E eu comecei a me desdobrar e ver um local que não estava previsto eu ir para aquele local. E te vendo, desdobrava várias vezes, eu falei, caramba. E de repente surgiu uma mudança no roteiro e eu tive que passar por aquela cidade que eu estava visualizando. E ali teve um problema de horário e de repente eu estou no aeroporto, no check-in, e no horário certinho, olho para trás, uma moça com ares de ser africana, eu perguntei para ela, por volta de 32 anos, 33, aparentemente. Eu perguntei em inglês de onde que ela era. Ela virou e falou, Cabo Verde. Eu fiz assim com o braço, Cabo Verde. Então você fala português. Ela sorriu, começamos a conversar. Conversa rápida, aí o check-in teve que andar. Eu virei para ela, falei, olha, gostei muito de você. Ela sorriu. Entro no avião, quem senta ao meu lado? Ela. Começa a conversar, de repente os irmãos maiores, possivelmente aqui da equipe do Dr. Bezerra, não sei. Olha o planejamento, hein? Olha o planejamento. Ela começa a conversar, conta a infância dela, que ela foi maltratada, os pais abandonaram em Cabo Verde, os tios também maltrataram ela, ela foi para os tios, foi maltratada, ela foge para a Europa, casa com um camarada do norte da Europa, se separa e nisso ela vai estudando. Bom, resumo, ela tinha vários cursos de pós-graduação, já estava no segundo casamento, graças a Deus caminhando tudo bem, falando 3 línguas, vários cursos. Aí ela fez uma pergunta e ali eu vi que os irmãos estavam junto comigo. Ela fez uma pergunta, eu estou em dúvida se eu devo entrar na ONU, numa área de direitos humanos. E aí os irmãos, a fala não foi minha, eu tenho essa mediunidade, os irmãos falaram através de mim. E me inspiraram a pegar o livro que estava na bolsa e entregar para ela. O livro Pensamento e Vida. E ela era bem espiritualizada, mas não a tal ponto, segundo Allan Kardec. O livro tinha aqui na mão dela. Essa viagem foi planejada não por mim. Nós somos apenas intermediários. Por isso que eu digo, as oportunidades são grandes quando a gente fala, eu quero trabalhar. Eu vou repetir. Querer é poder. Fala, eu quero trabalhar. Por favor, eu estou à disposição. Contem comigo. É muito importante. Bom, portanto, Deus coloca as pessoas corretas e a gente vai trocando. Né? E é uma troca muito rica. Eu aprendi muito com ela também. Uma moça muito instruída, cheia de experiências, de sofrimento e de batalha. Ok?
Portanto, doar e doar-se é muito gratificante. Não é à toa que Dom Bosco, em outras palavras, não vou lembrar exatamente Dom Bosco da igreja, dizia: nós nascemos para os outros. No caso de doar gentileza, a gentileza vem do caráter. Quem tem caráter demonstra nas atitudes suas virtudes conquistadas. É nas atitudes. A gentileza é a essência do ser humano. A essência, ali está a essência. Quem não é suficientemente gentil não é suficientemente humano. Isso não é, ele, por enquanto, não é um ser humano, possivelmente é um ter humano. O verdadeiro espírita, bem como o verdadeiro católico, o verdadeiro evangélico e de outras religiões do bem, pela sua maneira apenas de ser, o verdadeiro, pela sua maneira de ser gentil, bondoso, ligado à caridade, geralmente ele se torna um motivo, exemplo, pelo qual as pessoas ainda acreditem na bondade e na generosidade. Que a gente vê tantas notícias negativas e é tão bom quando a gente vê um exemplo. Né? E o verdadeiro religioso, que leva muito a sério amar o próximo como a si mesmo, ele tem como qualidades a humildade, ok? Contrário de orgulho, a gentileza, a bondade e a caridade. Qual é a maneira mais fácil e evoluída de alegrar o dia de alguém? Eu vou repetir. Parentes, não importa. Qual é a maneira mais fácil e evoluída de alegrar o dia de alguém? Basta fazer uma gentileza. E muitas vezes a gente faz sem perceber. Eu recebi recentemente uma historinha, ela é interessante, eu já estou praticamente terminando. Uma historinha muito interessante, que veio no WhatsApp de um amigo extremamente católico. É importante que nós espíritas, a gente se relaciona com todas as religiões de uma forma muito positiva. E a história é o seguinte, o padre, ele entrou para realizar a missa e não tinha nenhum fiel. E ele estranhou aquele fato. Você imagina, ele preparou a missa, ou milha, né, da missa, e nenhum. E, de repente, depois de uns 15 minutos, entram 3 crianças nessa igreja. E ele olha para 6 crianças. Na sequência, entram 2 jovens, um casal. E aí ele ficou um pouquinho mais animado. E, por fim, entra um senhor com a roupa meio suja, segurando uma corda. E ali, a hora que ele viu aquelas 5 pessoas, ele iniciou a missa e ele fez uma pregação maravilhosa. Ele deu o máximo, como sempre dava o máximo em todas as missas. Mas deu o máximo. E ao terminar a missa, ele pegou a maleta dele, indo para a casa paroquial, que era um pouco distante da igreja. Ele caminhando, ele foi assaltado por 2 jovens, assaltaram ele, levaram a maleta, pegaram inclusive ali se tinha algum trocado, alguma coisa, e bateram no padre. Você acredita? Bateram no padre. E o padre foi para casa e fez um balanço do dia. Ele falou, olha, hoje foi um dia muito triste, eu não gerei frutos, nem frutífero. E está nessa historinha que mandaram no WhatsApp. Foi um dia nada produtivo, enfim, o dia foi um insucesso para mim. E aí, o tempo passou, voltou ao normal, né? Foi uma missa com baixa frequência, isso deixou ele balançado, uma somatória, né, de eventos. E o tempo passou, depois de muito tempo, ele recorda numa missa esse dia, dentro de um contexto. Olha, uma missa que foi realizada, conforme está falando, 2 jovens, um casal levanta a mão, nós estávamos nessa missa, senhor padre. Ah, vocês estavam? Pois é, nós só temos que agradecer. Nós estávamos pensando em se separar à noite, teve uma discussão entre nós, o relacionamento não estava bom, e nós decidimos se separar. E o meu marido sugeriu, nós devolvemos à igreja as alianças, e viemos aqui para devolver, mas o senhor fez uma pregação tão linda, que mexeu com nós, nós retornamos para casa, reatamos os nossos laços, hoje nós temos uma família maravilhosa, com filhos, enfim,
Graças a Deus, a família está unida. E nisso um senhor, que era o empresário mais bem sucedido e que ajudava, inclusive, a paróquia, ajudava a igreja, ele falou, eu também estava nessa missa, senhor padre. Eu fui aquele senhor que entrou com uma corda, com a roupa suja, e o que aconteceu na realidade? Os meus negócios não estavam indo bem, a empresa estava caminhando para ter problemas pesados financeiros. Eu comecei a beber, consumir drogas e fiquei agressivo em casa. Meus filhos, minha esposa saíram de casa e eu pensei em tirar a minha vida. Eu comprei uma corda e a corda arrebentou. Eu saí para comprar uma outra corda e, ao passar em frente à igreja, vendo a porta aberta, eu entrei, mas o senhor fez uma pregação maravilhosa que tocou meu coração. Aí um outro jovem lá atrás levantou a mão e falou, que era um diácono, levantou a mão e falou, seu padre, naquela noite eu fui um dos assaltantes do senhor. O meu companheiro no segundo assalto morreu e na maleta do senhor tinha uma Bíblia. Eu passei a ler a Bíblia diariamente e acabei me apaixonando pelos conceitos, enfim, e vim para a igreja. E muito obrigado. E o padre, naquele momento, se emocionou. Ele chorou e ficou um recado. Mesmo que tenha poucas pessoas dentro do nosso pequeno universo, dê o máximo. Eu não vou lembrar tudo que a historinha contou, mas em resumo é isso. Dê o máximo. E Deus sempre está, de alguma forma, mesmo que a gente não peça para estar pedindo para trabalhar, aí a coisa se expande. Mas mesmo que a gente não peça, tendo oportunidade, ele aproveita de alguma forma para passar recados que a gente nem imagina. E de repente nós fazemos caridades sem perceber. Sem perceber. Uma palavra, uma vírgula, e isso pode provocar muitos benefícios. Portanto, as oportunidades para a gente praticar o bem e melhorar nossa caderneta de poupança divina, elas estão aí, principalmente nesses períodos atuais. Eu paro por aqui, eu desejo a todos uma extraordinária semana de muita reflexão em cima do nosso estudo e, logicamente, muita prática. Que assim seja. E que é exatamente o que Jesus quer de nós. Sejamos bondosos e caridosos. Não é verdade? Muito bom. Vamos, então, passar as nossas vibrações da noite, agradecendo a Jesus por esta grande oportunidade que Ele nos deu e que Ele possa trazer bons fluidos, boas energias a todos nós, a todos os nossos irmãos que estão com os nomes postados no nosso grupo, grupo de cura, grupo de estudos, que estão com dificuldades, enfermidades e que precisam de o nosso carinho, o nosso amor, né? Então, vamos orar e meditar para que eles recebam estes bons fluidos nesta noite. Que a luz divina ilumine a cada um de vocês. Aos nossos irmãos, sejam abençoados, iluminados, que a luz divina esteja presente no coração de cada um de vocês. Que esta luz seja forte e límpida, para que todos sejam fortalecidos e curados. Nossa gratidão à equipe do Dr. Bezerra de Menezes, toda a sua equipe, Dr. Deolindo, né, que eu tenho certeza que estão todos presentes junto conosco, né, trazendo o conforto a cada um de nós. Que as nossas águas sejam fluidificadas e que nas nossas águas seja depositada toda a medicação para o nosso fortalecimento e nossa cura. Obrigado, Jesus. Obrigado, Deus. Que assim seja. Para que a gente possa fazer o nosso agradecimento da noite, nós vamos fazer a prece de Cáritas. Você pode fazer, Ana, para nós, por favor, a prece de Cáritas? Posso.
Vamos agradecer a Deus, a Jesus, Dr. Bezerra de Menezes e toda a sua equipe, aos nossos mentores espirituais, esses fluidos que recebemos aqui, e que sejam também distribuídos aos irmãozinhos necessitados, tanto eles encarnados como os desencarnados, com a prece de Cáritas. Deus, nosso Pai, vós que sois todo poder e bondade, dai força, Senhor Deus, àquele que passa pela provação, dai a luz àquele que procura a verdade, ponde no coração dos irmãos a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação e ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia e ao órfão o pai. Senhor, que a vossa bondade permita aos espíritos consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e uma grande fé. Um raio, uma fagulha do vosso amor divino pode abrasar a terra. Deixai-nos beber dessa fonte fecunda e infinita, aonde todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmar-se-ão. Um só coração, um só pensamento subir até vós, como um grito de reconhecimento de amor. Como Moisés sobre as montanhas, nós os esperamos com os braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos de alguma sorte alcançar a sua infinita misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, e dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde há de refletir a sua santa e divina imagem. Que assim seja. Obrigada. Que Jesus nos ilumine e que possamos ter uma boa semana, né? Possamos ter uma semana repleta de realizações e de felicidade. E uma boa semana e até a próxima semana, porque Deus quer, né?